O adversário equatoriano, a equipe rubro-negra, encara essa derrota histórica. Pet, você consegue falar nesse momento sobre esse resultado de 5-0? Sei que é difícil. Sim, claro que consigo falar. Realmente, mais ou menos, a gente não assistiu o jogo, eu também não assisti o jogo, mas acompanhando aqui resultados que eles estavam pintando na tela, né? Infelizmente, informações que estou colhendo e recebo mensagens aqui que isso estou acompanhando no celular, Flamengo, além do resultado, mereceu essa derrota. No segundo tempo, ainda mais Independente aumentou essa distância, essa superioridade, e isso culminou com esse placar histórico 5-0. Acho que alguma coisa tem que ser revista realmente. Acho que o Flamengo não pode levar 5 gols do Independente de Valle, não pode ser tão superado dentro do campo como que estão dizendo que foi. Eu não posso afirmar isso porque a gente está fazendo o programa aqui e não consegui acompanhar o jogo. Mas placar e chances e superioridade de posse de bola e de finalizações é muito superior em favor do Independente de Valle. Então, comentar além disso, infelizmente, não consigo. Sim, estávamos no ar aqui, obviamente. Mas eu acho que vale sempre a lembrança para tratar. Fala, contexto. Rafa. Porque eu concordo com o Pet. Eu acho que o Flamengo, pela sobra técnica, a supremacia que tem, a capacidade de investimento, não pode tomar de 5 no continente. Mas a questão de não desmerecer, e não estou dizendo que foi o caso do Pet, mas que pode vir a acontecer, pode ter acontecido previamente e pode vir a acontecer a partir de agora, a partir do resultado. É um trabalho muito consolidado, o trabalho do Miguel Ramírez. Não é à toa que vira e mexe, ele é especulado no futebol brasileiro. A grande questão é se alguém no futebol brasileiro daria tempo a um treinador com ideias que também são contra a cultura. Quando se fala de tempo, que seria não o nosso tempo de treinou uma semana, tem que passar a jogar bola. Uma semana cheia de treino, então agora vai voar. Não é isso. Inclusive o Ramírez foi treinador 1 ano da base do Del Valle antes de assumir o profissional. E ele está alinhado com o que é o discurso interno do clube, inclusive de desenvolvimento e venda, né? É retorno financeiro acima de tudo. Um time sempre jovem porque roda muito o seu elenco, mas que tem um trabalho espetacular. É o time que eliminou o Corinthians ano passado. É o time campeão da Sul-Americana, fez a Recopa contra o Flamengo, foram 2 ótimos jogos. Ainda o Flamengo do Jesus venceu a volta por 3-0, mas talvez o resultado tenha sido até acima do que representa o confronto e o peso do confronto naquela época. São as 2 principais equipes do grupo. Independentemente de ser ou não um jogo para 5-0, como o Flamengo passa por essa oscilação, por outro lado a gente tem um Del Valle com um trabalho muito consolidado, né? E eu acho que isso sempre cabe como lembrança. E a questão do Ramírez. O Domi vai apanhar um bocado. Agora, se o Ramírez tivesse sido escolhido pelo Flamengo, ele fatalmente teria... Só não aconteceria porque ele não estaria do outro lado. O trabalho no Del Valle teria passado por um rompimento. Mas se ele tivesse sido escolhido pelo Flamengo, também estaria passando por um processo de adaptação e mudança na mentalidade dos atletas para aquilo que é pedido. Ele também é espanhol e também é adepto de um jogo mais posicional. Então, a grande questão no futebol brasileiro é que a gente quer o resultado, mas a gente quer o atalho, né? Não quer passar pelo processo. O Del Valle é um time que passou pelo processo, como clube de futebol. E por isso está colhendo esses frutos recentes. E batendo equipes brasileiras e batendo título em fim de temporada. Esse resultado talvez seja o chamariz, assim, né? Prestar atenção no que está sendo feito. Porque o nome dele já está em evidência no Brasil, falando só do treinador. Mas que tipo de chegada ele teria a um clube no futebol brasileiro com uma pressão completamente desmedida, né? Por isso que eu falei, se ele tivesse o tempo do Renato no Grêmio, ele ia fazer o time dele voar no Brasil. Mas quem é que tem? Esse ponto de interrogação continua. E estou aqui vendo a nossa hashtag Troca de Passes, todo mundo já participando também enquanto você estava colocando esses pontos, Rafa. E você falou sobre essa questão do tempo, esse imediatismo. Eu ouso falar que não é só na cultura do futebol, é na cultura do brasileiro. Nós queremos atalho para tudo, né? Tudo de uma forma mais fácil e que dê resultado para ontem, não é para hoje, é para ontem. As coisas têm que funcionar para ontem. Mas eu vou dar uma moral aqui para a galera também. O Emerson Figueiredo colocou, com o JJ, Jorge Jesus, nesse mesmo estádio, empatamos em 2-2 e com torcida, chamando a atenção para esse resultado.
outras pessoas também se manifestando. O Eduardo Cavaleira colocou: é justo o Flamengo, com o elenco que tem, levar um passeio de um time menor financeiramente e fazer os flamenguistas ficarem tristes? Na opinião do Eduardo, culpa total do Domenech. Sim, ele acabou de chegar e está passando por um processo de transição. Passa pelo treinador, claro, ele está modificando a forma da equipe atuar. A grande questão é que qual é o futuro desse Flamengo? Se a partir de agora, se o trabalho não encaixar imediatamente, porque então a gente pode interpretar que o que segurou o Jesus no cargo foi ter, por exemplo, revertido os 2-0 do Emelec, né? O Flamengo fez um péssimo jogo contra o Emelec ano passado, na ida na Libertadores, sendo que o Emelec era muito menos time do que esse Del Valle é. Né? Então, assim, e nem tem altitude em Guayaquil. Ainda tem a questão da altitude em Quito. Então, assim, tem uma série... Eu concordo que o trabalho do Jesus estava consolidado no princípio da temporada. Ele vinha do melhor ano da história do Flamengo. Comparar esse Flamengo atual, na transição, com o melhor Flamengo do ano passado, vai ser um peso impossível de carregar. Segura aí, Pet. Segura aí. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta vamos falar mais desse resultado de 5-0 do Independiente Del Valle em cima do Flamengo pela Libertadores. Feira, 7h15 da noite, horário de Brasília, mas até lá, meu garoto, aguenta as cornetas e as redes sociais contra o Domenech e contra vários jogadores, Vitor. Sem dúvida nenhuma. Então, portanto, rodada encerrada na Libertadores, na verdade, jogo encerrado, a rodada termina com os jogos das 11 horas da noite, que vão começar daqui a pouquinho. Ainda para fechar esse grupo, tem o Barcelona de Guayaquil enfrentando o Júnior Barranquilla. Alexandre Pretzel, muito obrigado, agradeço você, valeu, viu? Aquela provocada. Amassado, Gerson com o Gabigol, e hoje o Del Valle tirou a casquinha. Então 5-0 fora o baile. Há muito tempo que eu não vi um time tão forte como é o caso do Flamengo ser amassado por um adversário como foi nesta quinta-feira. Nós poderíamos ter feito um jogo histórico, viu? A gente poderia ter visto o Flamengo ter tomado 10 hoje. Se não fosse o César, teria tomado 10. Então 5 saiu realmente, e eu não estou exagerando. Agora, o que tem que acontecer? Esse jogo foi um jogo de volta de Libertadores. O Del Valle tem 9 pontos, o Flamengo tem 6, Barcelona e Júnior jogam daqui a pouco. Então o Flamengo torce pelo empate para ficar os dois com 1 ponto e o Flamengo fica com 6. O Flamengo joga contra o Barcelona na terça-feira. Se o Flamengo ganhar o jogo, o Flamengo está praticamente classificado. Então, assim, tem que entender por que foi esse vareio, por que foi esse massacre. É isso que tem que ser debatido e discutido internamente do Flamengo, porque algum problema tem. Se os jogadores estão irritados com o rodízio implementado pelo Domenech, a diretoria tem que entrar em campo e dizer o seguinte: olha aqui, quem não quer jogar no Flamengo, me avisa, né? O Landim entra no vestiário. Quem não quer jogar, mas eu sou campeão da América, brasileiro, mas não tem direito adquirido. O Zico nunca teve direito adquirido, foi o maior de todos da história. Certo? O Zico, como dirigente, derrubaram o Zico. Então é o seguinte, alto lá. A diretoria tem que manter e prestigiar o técnico e dizer para os jogadores: ele é o treinador. Ou vocês aceitam a metodologia de trabalho deles, ou quem não quer ficar no Flamengo me avisa, que nós vamos mexer no grupo. Porque ficar de má vontade e assistir o que foi hoje, foi um massacre hoje. O Flamengo não pode tomar 5 da maneira como tomou. Que baile, há muito tempo que eu não via um baile gigantesco como esse. Vamos ver a reação agora, como é que vai ser na terça-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília. Mas até lá, meu garoto, aguenta as cornetas e as redes sociais contra o Domenech e contra vários jogadores, Vitor. Sem dúvida nenhuma.